Café Corporativo sobre sustentabilidade, energia sustentável é o tema de hoje. Fica ligado daqui a pouco. Programa Café Corporativo. Um oferecimento Polix, Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Novo Conceito Consultoria, seu patrimônio, nossa missão. Café Corporativo, aqui no canal 25, hoje com o Gustavo Moraes. O Gustavo que vem pela terceira vez aqui já no café, né, Gustavo? Verdade, terceira vez. O GPS já vem sozinho, né? Ah, com certeza. Nem põe mais no Waze. Decorei o caminho. Já decorou o caminho, né? Seja bem-vindo mais uma vez aqui, tá? Obrigado. O Gustavo que é engenheiro, especialista em energia, em energias renováveis. Ele que também tem uma empresa prestadora de serviço nesse sentido, é consultor. E hoje vem falar um pouco com a gente a respeito de energias renováveis de todos os tipos, né, Gustavo? Quando se fala em energia renovável, nós estamos falando daquilo que, enfim, que é uma energia limpa, é isso mesmo? Exatamente. Então, a demanda do mercado, né, exige hoje um consultor em energia, né? Então, acho que as empresas hoje, a venda é mais consultiva, né? Tanto que até então nós éramos uma franqueadora de energia solar e hoje somos uma consultoria em soluções renováveis, porque hoje você tem que entender o momento do cliente e oferecer uma gama muito grande que existe hoje no mercado de opções para esse cliente, e as energias renováveis estão cada vez mais em alta no Brasil, cada vez com mais opções, né, e a matriz energética está cada vez mais renovável. O que eu achei interessante é que lá no começo, quando surgiu a energia solar, ela surgiu como uma revolução, não é verdade? Eram placas muito pesadas, muito robustas, isso também já evoluiu, né? E era a única alternativa praticamente que você tinha para sair daquilo que era gerado pelas operadoras de energia, não é verdade? E hoje nós já temos mais um leque de opções que também são renováveis e algumas, inclusive, mais interessantes para cada estabelecimento do que outra, né? É isso mesmo? É isso mesmo. Então, se você voltar um pouco no tempo, aí 6, 7 anos, como você comentou, as placas eram mais pesadas, a eficiência de conversão da irradiação solar em eletricidade era menor, se gerava menos potência por metro quadrado em cada placa. E conforme a tecnologia vem melhorando, novos componentes são descobertos, né, e você consegue melhorar isso. Então hoje as placas estão mais eficientes, a gente consegue gerar mais do que o dobro de potência no mesmo metro quadrado. Então com isso você diminui custo de equipamento, o payback diminuiu muito nesses anos. Então a gente fala que, principalmente falando de energia solar, ela está mais democrática, você consegue atender hoje, desde uma residência até uma grande indústria, fecha conta para todos se você for pôr na ponta do lápis isso. Mas também você tem uma gama muito grande de outras opções. Então, a ideia da consultoria é você entender o momento energético daquele cliente, principalmente se for uma indústria. Às vezes eu não posso chegar com uma única solução para ele sem saber se aquela solução é realmente a que ele precisa. Às vezes eu posso fazer soluções combinadas, personalizadas, onde a gente vai dar mais efetividade para esse cliente, o sistema vai ser mais eficiente, o payback mais curto e ele vai ter melhorias ali, não só de economia de conta de energia no processo dele. Quando eu falo muito em vendas, que quando eu vou para uma empresa já com o meu produto pronto, enlatado, eu nem sempre satisfaço a necessidade real daquele cliente. Por outro lado, quando eu vou para ouvir o cliente, para identificar e fazer uma consultoria, aí sim consigo orientar o cliente. Exatamente isso. Então, é entender a necessidade real do cliente. A gente não tem mais produtos de prateleira que a gente fala. Antes a gente tinha lá, olha, você tem esse kit de energia solar aqui que vai te atender até a página 2, mas e o restante? Então hoje realmente é muito customizada a solução de cada cliente. A gente tem mais de 3 mil instalações pelo Brasil, mais de 3 mil clientes,
nenhum é igual ao outro, sempre é customizado para aquele tipo de cliente. A gente sempre fala que ao longo desses mais de 11 anos com energia solar, cada cliente, se aprende com cada cliente, então a bagagem faz muita diferença nessa hora também. Por exemplo, se eu não tenho espaço, eu posso buscar um outro espaço longe da minha residência para instalar essas placas? Pode, e aí que vem a chamada energia por assinatura, né? Que hoje é como você assinar uma TV no celular, eu posso também fazer essa opção com a eletricidade na minha casa. Então, hoje existem as usinas de investimento, a gente tem algumas já que nós fizemos para cliente, então tem os dois lados, o investidor e o cliente final. Então, às vezes o investidor tem lá uma área, um terreno, onde ele não tem nenhum tipo de rentabilidade ali, a gente pode instalar uma usina solar para ele, e essa energia é injetada na rede, e essa energia acumulada, esses créditos acumulados dessa injeção na rede, pode ser compartilhada através de um consórcio ou cooperativa com outras pessoas, CNPJs ou CPFs, onde eles receberão desconto na sua conta de energia, dessa energia dos créditos vindos dessa usina. Ele pode vender energia, né? Exato. Assim, no Brasil hoje, somente concessionárias são autorizadas a comercializar energia. Então, isso é feito através de um consórcio ou de uma cooperativa, se tiver CPF. Então, por exemplo, essa usina não tem consumo nesse terreno, então tudo que é produzido ali injeta na rede, quem vende isso é a concessionária ao entorno, fisicamente, e gera créditos para essa usina. E esses créditos são direcionados para outras contas em qualquer cidade, desde que seja da mesma concessão dessa concessionária. Hoje no Brasil tem concessionárias que têm a concessão de mais de 200 cidades, então não precisa ser na mesma cidade. E esse cliente que recebeu esses créditos paga para o investidor um contrato de locação de equipamentos. Então ele está alocando um pedacinho daquela usina para gerar energia para ele. Então, em vez de ele comprar o equipamento e instalar na casa dele, se ele não tiver espaço para isso, ele pode locar um pedacinho daquela usina e ter um benefício de um desconto ali na conta de energia. Na minha casa, por exemplo, as placas são instaladas no telhado, tanto do prédio principal, quanto também da área de lazer. E está todo tomado, não tem mais espaço. Se eu quiser pôr mais uma placa, eu não consigo colocar. Mas então, isso significa também que eu não tenho preocupação nenhuma com a energia. Por outro lado, esses dias atrás, meu sobrinho falou assim, aqui nem precisa desligar ar-condicionado, né? Tem placa de energia. Precisa. Faz sentido? Precisa não só porque, tudo bem que por mais que eu tenha energia sobrando lá em casa, e de fato isso acontece, mas o equipamento desgasta. Se a gente está falando de sustentabilidade, é uma sustentabilidade de uma maneira geral, né? De uma maneira geral, exatamente. É a conscientização, né? Isso acontece mesmo. A gente percebe, principalmente cliente residencial, depois da ativação do sistema, a gente percebe um aumento de consumo de 20%, às vezes até 30%, irracional. Assim, a pessoa não pensou em aumentar, mas tem aquele relaxamento natural. Deixa a luz acesa. Exatamente. Né? Meu filho está tomando um banho de meia hora, deixa ele lá tomando banho dele, tem energia solar. Mas, aquilo que você falou, ela gera até a capacidade do sistema. Se meu consumo for maior do que a minha capacidade de geração, eu vou ter gasto com esse excedente que eu vou pagar para a concessionária. Mas então, eu digo até a vida útil do próprio aparelho. Também. Por exemplo, o ar-condicionado ele tem uma vida útil, né? Com Se eu certeza. deixar ligado dia e noite durante um período X, a vida útil dele em termos de tempo vai certeza. diminuir porque as peças se desgastam. Né? Exatamente. E o próprio sistema, né, vamos supor que nem você citou o exemplo da sua casa. Você tem um sistema que hoje gera um pouco mais energia do que você consome. Essa energia ela fica acumulada para você por até 5 anos, ou seja, esses créditos ficam acumulados no seu medidor, no seu relógio, por até 5 anos. Então significa o quê? No final do ano veio pessoas em casa, visitas, e eu recebi mais pessoas, aumentei naturalmente meu consumo. Se esse consumo ultrapassou a minha capacidade de geração, eu não vou pagar pelo excedente porque eu tenho lá numa reserva que eu fiz ao longo do ano de créditos ali na minha unidade consumidora. Então também ajuda você, no momento que você precisar, você ter uma reserva de créditos ali. Tem uma poupança. Exatamente isso, como se fosse uma conta corrente de débito e crédito, Legal. né? Então eu tenho créditos ali, eu vou usar com os débitos seguintes. Muito legal. E no segundo bloco, então, a gente vem para falar a respeito de outros tipos de energia que existem também,
que não fazem parte dessa história aí da energia solar, mas que são tão limpas e interessantes quanto, certo, Gustavo? Exatamente. Então, por enquanto, vamos ver a palavra do Pellegrini e a dica de segurança do Grupo Ethics. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje são os cuidados em praias com correntes marítimas. Verão em plena estação, dias de calor e sol, convidativo para um banho de mar, correto? Correto, desde que não se esqueça das medidas protetivas ao entrar no mar. Perceba se a praia escolhida existem sinalizações de locais proibidos para o banho, por questão de segurança, e a respeite. Caso não tenha sinalização orientativa, analisando o mar antes de entrar na água, locais onde não existe arrebentação de ondas, ou se perceber a interrupção dessa arrebentação. Exatamente aí são os locais de correnteza que nos levarão rapidamente ao fundo do oceano. E caso caia nessas correntezas, não nade sentido areia, e sim para as laterais, no intuito de sair desse canal. Cuidados especiais em praias de tombo são aquelas ondas que, embora de grande volume de água, arrebentam na areia e o desnível acentuado dessa areia se faz presente. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics, e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco do Café Corporativo, falando hoje com o Gustavo Moraes a respeito de energias renováveis e de sustentabilidade nas energias, né? E a gente falou de sustentabilidade tanto com a energia solar, com o uso dos equipamentos de forma desenfreada, né? Que também não deixa de ser uma forma de sustentar, de ser sustentável. Exato. Mas existem outros casos, né? Por exemplo, eu conheço uma pessoa que comentava comigo que ao tentar instalar energia solar na sua casa, acabou sendo aconselhada a optar por um outro tipo de geração de energia que era através da água. Como é que funciona isso aí? Exato, então a gente chama de fontes hidráulicas, né, que são hídricas. Existem, por exemplo, as chamadas PCHs, que são pequenas centrais hidrelétricas. Então, a base de funcionamento é muito parecido com essas grandes hidrelétricas que a gente vê na TV, porém de uma forma uma fração disso, onde você pode fazer uma instalação de uma PCH num sítio onde tem um pequeno rio, uma corredeira, ribeirãozinho passando. Um ribeirãozinho, exatamente. E aí com isso você consegue gerar eletricidade com a mesma ideia de uma grande hidrelétrica, só que de uma forma mais personalizada, particular para você, e você conseguiria gerar essa energia limpa também, né, que é a mesma ideia da solar. E que dá créditos do mesmo jeito, né? Exatamente. Falando em créditos, você dizia para mim, agora um pouco antes da gente entrar aqui para fazer o programa, claro, que hoje existe uma lei, né? Existe uma legislação que ela traz o crédito de carbono como em evidência, é isso? Isso mesmo. E isso foi uma legislação que foi amplamente discutida no Brasil nos últimos 3 anos e acompanhou grandes mercados lá fora, como a União Europeia, a Ásia, Estados Unidos, onde o mercado, a gente chama de mercado regulado de carbono, já é um mercado obrigatório há alguns anos, já é um mercado mais maturado, com 4, 5 anos de existência. E no Brasil, até então, era um mercado voluntário, né, onde empresas procuravam certificações em troca de algo, em troca de uma evidência de um marketing verde, ou estava ali prospectando algum possível grande cliente, aonde isso poderia fazer uma diferença na negociação. Então, por isso que a gente chamava de mercado regulado, e hoje é um mercado voluntário. Foi sancionada a lei em dezembro, e ao final de 2025
entrará em vigor, onde muitas empresas terão obrigações com relação à sua certificação de carbono, ou seja, vão ter que monitorar a sua pegada de emissões de gases poluentes, o principal deles é o CO2, e isso vai ser feito através de inventários de carbono, onde empresas terão que fazer esses inventários, nem que for para falar, olha, está neutro, fiz aqui o que eu emito versus o que eu consigo mitigar, está no 0 a 0, então ok. Agora existem empresas que vão sobrar, a gente fala de créditos, e empresas que irão faltar por mais ações tem que comprar créditos. Exatamente, então existe esse mercado, já existe esse mercado no Brasil, isso vai se tornar cada vez mais frequente e com isso o valor desses créditos aumentarão também. Hoje a gente fala no Brasil algo em torno de uma média de $10 por crédito de carbono, um crédito é igual a 1 tonelada de carbono. Europa a gente fala em 70 euros, então a gente está falando em algo em mercado 7, 8 vezes maior em relação à valoração do crédito. Então entende-se que no Brasil com o tempo isso vai subir também, então isso é interessante para quem gera créditos e disponibiliza isso para comercialização no mercado, que no primeiro ano ele pode receber um valor, no segundo ano ele pode receber pela mesma quantidade de créditos, o dobro do valor, caso o crédito tenha subido de um ano para o outro. Então isso pode virar uma fonte de renda passiva para muitas empresas. Aí aquela continha, né, de lei da oferta e da procura, né? Quanto mais créditos de carbono tem disponíveis, menor é o preço do mercado. Por outro lado, quanto mais necessidade tem de outras empresas que estão no negativo, maior é o preço do mercado. Maior é o preço no mercado. E a tendência aqui no Brasil é seguir os grandes mercados que já existem hoje, onde o preço estão mais elevados devido à grande procura. E no Brasil, como se tornou um mercado regulado, a partir do final do ano, início do ano que vem, a procura vai ser cada vez maior e a tendência é aumentar esses valores. Passa a ter essa procura grande também. No mercado, exato. Tá bom. Gustavo, outro ponto também que eu sempre fico falando aqui no Café Corporativo, eu gosto de trazer para o nosso telespectador, mas vou aproveitar a tua presença aqui hoje. Claro. Aquela tecnologia que eu invisto hoje, seja na minha casa, na minha indústria, no meu comércio, por quanto tempo que ela é moderna ou que ela é viável? Porque tem muita coisa que vai se tornando obsoleta. Então, muita gente pergunta assim, poxa, eu vou fazer um investimento hoje de colocar placas de energia solar na minha casa ou de criar uma determinada usina de energia na minha empresa. Eu sei lá se daqui a 5 anos esse negócio já não se tornou obsoleto, já não ultrapassou. Como é que a gente lida com isso aí? Isso é uma pergunta muito interessante e que a gente é muito questionado por isso também, pelos nossos clientes. E a resposta que eu sempre dou eu torço para que isso realmente aconteça. E não só torço, eu tenho certeza que isso irá acontecer, até pela evolução das tecnologias. Eu estou nesse segmento há 11 anos e o que ele já evoluiu nos últimos 11 anos, a gente falava de payback, de retorno de um investimento antes de 12, 13 anos. Hoje a gente fala em 3 anos, porque você tem equipamentos mais eficientes, mais leves, mais potentes, mais baratos, e então você tem um retorno muito mais rápido. O cliente me pergunta, se daqui a 10 anos isso estiver obsoleto? Eu falei, que ótimo, significa que se você tem um retorno de 3 anos e em 10 anos de se tornar obsoleto, significa que você já recuperou ali 3, 4, 5 vezes o seu investimento e você vai ter a oportunidade de reinvestir em algo que talvez seja ainda mais rentável para você na década seguinte. Sim. Então, se isso acontecer, vai ser um benefício para você também. Assim como a gente troca de carro de tempos em tempos. Exatamente. Né? Mas o que eu acho interessante dizer é que, se você me dá uma garantia, eu vou falar de placa solar porque é muito mais simples, Com tá? certeza. Até para mim e para o nosso telespectador entender. Mas se eu pego uma placa solar e ela tem uma garantia de 30 anos, por mais que ela se torne obsoleta daqui a 10 anos, não significa que ela para de funcionar, na verdade. Ela continua me gerando energia. Exatamente. Okay? Talvez pouco comparado a uma outra coisa que possa me gerar 2, 3, 5, 10 vezes mais, né? Aí é onde compensa mudar. Exatamente, e é bem isso que você falou. Não significa que você vai parar de funcionar, né? Hoje a gente fala em no mínimo 30 anos, tem uma garantia de 30 anos de geração, e com um decréscimo de 0,4 ao ano. Significa que ao final do 30º ano, ainda ela estará te entregando 88% da eficiência na ocasião da instalação. Então ela estará muito eficiente daqui a 10, 15 anos. E se você não quiser mexer, você vai continuar tendo o seu payback, o seu retorno do investimento ao longo do tempo.
Rapidamente, Gustavo, me diz o seguinte, eu sei que você viaja o Brasil inteiro porque você presta essa consultoria no Brasil todo e o Brasil é muito grande. Então nós temos aqui no estado de São Paulo, onde se fala muito energia solar, mas quando a gente vai para o Nordeste, que tem muito vento, a gente fala da eólica. Quando a gente vai para o Mato Grosso, por exemplo, é muita área rural. Na Amazônia nós temos floresta. Muda de um lado, de um lugar para o outro, aquilo que é mais viável, menos viável, aquilo que é mais negócio ou menos negócio? Sim, a gente tem algumas vertentes, né? Por exemplo, o Nordeste, Ceará, principalmente Bahia, ele é muito forte em eólica até pela sua situação geográfica, né? O contorno, você tem uma incidência de vento muito maior ali, né, na geografia onde esses estados estão. Então você tem uma incidência de vento muito maior do que aqui em São Paulo, por exemplo. Por isso que um sistema eólico é muito mais eficiente lá. Mas também o solar não deixa de ser eficiente. Porque lá é sol o ano inteiro, né? Exatamente. E é um assunto bem curioso. Por exemplo, nós temos sistemas instalados em Rondônia, região norte. Você fala, nossa, excelente. Aqui em Jundiaí, um sistema mais eficiente que Rondônia. Porque apesar de lá você ter uma janela de sol muito maior do que aqui, você tem uma temperatura muito mais alta que aqui também. E para o sistema de energia solar, a irradiação solar é bom, mas uma temperatura muito alta nem tanto, porque você limita a geração por excesso de temperatura. Então, às vezes, um sistema instalado na sua casa vai te gerar uma quantidade de 1.000 kW por mês. Esse mesmo sistema, se você morasse em Rondônia, talvez geraria 900 kW por mês por temperatura e não pela janela de sol. Então, a gente faz essa análise também de acordo com a região, porque você tem eficiências diferentes. Muito bom. Nós vamos encerrar o segundo bloco aqui, vamos conhecer aqui o trabalho da Novo Conceito Consultoria e na volta, a gente volta com novidade, né? Porque a gente tem uma fofoca para contar. A pergunta é o seguinte, você gosta de fofoca? Porque se você gostar de fofoca, assiste o terceiro bloco, tá? E se eu te dissesse que seu patrimônio pode estar em risco e que você pode estar pagando mais impostos do que deveria e não está se preocupando com o futuro da sua empresa e família? Com o método exclusivo NC3S, organizamos seu patrimônio com solidez, segurança e planejamos a sucessão. Com ele você reduz impostos, protege seus bens e garante uma sucessão tranquila. Entre em contato com a Novo Conceito Consultoria e transforme desafios em soluções. Novo Conceito Consultoria. Seu patrimônio, nossa missão. Mais cafeína aqui no nosso café corporativo, um pouco diferente hoje. Diferente, eu te perguntei se você gosta de fofoca, porque eu tenho uma fofoca aqui para contar. Não sei se é uma fofoca, né, Gustavo? Uma novidade bem interessante. Uma novidade bem legal. Então, a partir agora do mês de abril, começamos aqui no Canal 25 uma parceria, eu e Gustavo Moraes, onde nós iniciamos um trabalho novo, né, Gustavo? Exatamente. Então, iniciaremos em abril o programa SFX Energia Cast, onde traremos convidados, falaremos muito sobre energias, né, Aguinaldo? Vamos trazer pessoas, inclusive, com novidades, com outros conhecimentos além dos nossos. Eu digo até mais além dos meus, né? Porque você conhece de tudo, mas é bacana a gente trazer esses novos convidados e ilustrar esse nosso conhecimento com a visão desses convidados, para que eles possam também contribuir aqui com o nosso telespectador. É isso, Gustavo? Exatamente, a ideia é exatamente isso, né? Trazer convidados de outros mercados para a gente entender a sinergia que existe com o segmento de energias renováveis. Então, enquanto o SFX Energia Cast não chega, você fica com o nosso café corporativo, não só aqui no Canal 25, mas também no nosso YouTube, que é youtube.com.br/café corporativo, todos os dias lá para você buscar o nosso acervo, mas sempre terça-feira, 21 horas, uma nova estreia aqui no Canal 25, porque afinal o Café Corporativo vem para ser essa universidade em sua tela. Programa Café Corporativo, um oferecimento Polix, Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Novo Conceito Consultoria, seu patrimônio, nossa missão. O que
que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix.